Excelência. Obrigada, presidente Jorge Viana. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, antes de mais nada, eu queria pedir a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, a transcrição nos anais do Senado do editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo, sobre a ação do diplomata Eduardo Saboia, e o artigo da jornalista Eliane Cantanhede sobre o mesmo assunto no jornal Folha de São Paulo. A gente está aqui com sobressaltos, ou ora uma questão crise diplomática, ora uma questão na área econômica, dólar subindo. Hoje, lamentavelmente, eu começo a usar essa tribuna para falar de um problema grave que está acontecendo no meu estado, Rio Grande do Sul, e o nosso senador Pedro Simão, Paulo Paim, da mesma maneira, certamente vão se manifestar sobre isso. São já mais de 8 mil desabrigados pelas enchentes, cuja chuva torrencial, que começou já na semana passada, fez muitas vítimas. As vítimas dessas enchentes já chegam a 8.136, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta terça-feira. Pelo menos 2.706 pessoas estão desabrigadas ou sem moradia e 5.428 desalojadas em casas de parentes ou de amigos. As chuvas atingiram 29 municípios do meu estado e provocaram a cheia de pelo menos 11 rios. Há registro de uma pessoa desaparecida e uma ferida devido ao mau tempo, ambas em São Francisco de Paula, na Serra. Também ocorreu uma morte em Montenegro, no Vale do Caí. O que chama a atenção é a quantidade de deslizamentos de encostas. No Vale dos Sinos, 12 casas foram atingidas em Igrejinha e uma em Taquara. Em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, uma residência foi atingida pela queda de um muro. No Vale do Caí, os deslizamentos afetaram 23 casas em Vale Real e outras 13 em Salvador do Sul. No total de 40 residências foram afetadas. E eu queria também informar que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está pedindo aumento e reforço nas doações. A Central de Doações da Defesa Civil continua recebendo roupas, colchões, cobertores e alimentos não perecíveis que estão sendo encaminhados para todos os municípios atingidos pela enchente. E a solidariedade é muito grande. Também queria registrar a ação da OAB do Rio Grande do Sul com a sua Caixa dos Advogados, promovendo uma campanha de ajuda aos desabrigados pelas chuvas. A OAB está arrecadando donativos como roupas de vestuário e de cama, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos e utensílios domésticos para os desabrigados pelas chuvas que atingiram o nosso Rio Grande do Sul. A Defesa Civil é que fará a distribuição desses donativos, segundo informou não só o presidente também da OAB do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, mas também a Rosane Ramos, que é presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul. Assim é que a sociedade gaúcha, e nós apresentamos às famílias, a esses desabrigados, a nossa solidariedade, pedindo, encarecendo ao Ministério da Integração Nacional e à Defesa Civil, aqui em Brasília, que dê uma atenção especial, porque no caso de emergência, a ação também tem que ser emergencial e tem que ser rápida para que esses desabrigados tenham amenizado o seu sofrimento com a perda das suas residências. Então, é um apelo que fazemos aqui, faço em nome do senador Pedro Simão, do senador Paulo Paim, para que o ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, e a Defesa Civil tenham uma ação também bem rápida para atender os nossos desabrigados. Eu queria também abordar, senador Jorge Viana, uma questão que é muito relevante para o nosso estado, para o Brasil inteiro. É preciso grandes ações e políticas realmente estruturantes para conter o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, qualificou como mini-crise econômica.
O momento vivido pelo Brasil, sobretudo com o aumento das dívidas ou das dúvidas sobre câmbio e inflação, exige do governo federal políticas que proporcionem ambientes prósperos, favoráveis com a atuação de empresas mais competitivas, investimentos maiores, geração de renda e emprego e produtos e serviços de elevada qualidade para as diferentes necessidades dos consumidores. Os caminhos para dinamizar a economia, proporcionar ganhos de produtividade e, consequentemente, ampliar a qualidade de vida das pessoas são obrigatoriamente o da ampliação de investimentos, do acesso ao financiamento sustentável e do fortalecimento das instituições públicas, privadas, como bancos oficiais e agências reguladoras eficientes, confiáveis e transparentes, ágeis, sobretudo. O contrário disso é jogar de modo irresponsável contra o ambiente de negócios no país, muito necessitado de estímulos. Aliás, tivemos hoje pela manhã a presença do presidente do BNDES na CAI, Luciano Coutinho, dando um panorama da economia. Há, claro, de parte do governo, um cenário otimista, uma crença de que há, sim, possibilidade de crescimento, inclusive da participação do banco nos investimentos de logística que são tão necessários ao país. É preciso continuar essa relação com o Congresso Nacional e, particularmente, ao Senado, e o presidente Lindbergh Farias promoverá um breve encontro do presidente do BNDES para uma conversa mais aberta e mais franca, livre das limitações que temos quando há uma transmissão e também pela escravidão ao tempo numa audiência pública. Assim é que também nós não precisamos entender que não adianta ser otimista sobre os rumos da nossa economia sem concentrar um esforço enorme, inclusive do setor público, para que as empresas mantenham seus planos de atuação e de investimentos em nosso país. Nessa audiência de hoje, como eu disse, na Comissão de Assuntos Econômicos, que foi proposta por mim, o Dr. Luciano Coutinho negou prejuízos e perdas ao Banco de Fomento e à BNDES Par, Sociedade Gestora de Participações Sociais, a holding do BNDES, mesmo após os investimentos recentes no grupo EBX do empresário Eike Batista. As enormes perdas das ações do grupo nas empresas X, na avaliação do BNDES, não afetaram as garantias do banco. Assim, também esperamos, mas é preciso esperar certamente o resultado do balanço da instituição para avaliarmos exatamente essa circunstância. Por enquanto, esse foi o termo usado pelo presidente Luciano Coutinho. Não há problemas nem impactos negativos ao Caixa do Tesouro, ou seja, ao contribuinte. Ainda assim, a minha sugestão é de cautela e de muita atenção e vigilância, sobretudo porque muitos investimentos em infraestrutura, como o programa de investimento em logística, dependem do câmbio para serem viabilizados. Além disso, dados divulgados pela imprensa neste final de semana mostram que muitos empreendedores estão sendo obrigados a cortar investimentos em pesquisa e desenvolvimento que são essenciais para a modernização da economia e geração de mais renda e emprego, para gastar enorme quantia de recursos com assessoria jurídica especializada para entender a complexa estrutura pública de normas, licenças, registros e documentos. A insegurança jurídica e a excessiva burocracia proporcionadas pelo adormecimento do setor público são apontados como as maiores barreiras ao desenvolvimento do ambiente empreendedor do país. São sucessivas e inúmeras solicitações que travam o desenvolvimento de importantes empreendimentos. Cito o exemplo de uma simples limitação que afeta enormemente a atividade turística e de serviços de bares e restaurantes do país. Faz 3 meses que representantes do setor hoteleiro tentam, sem sucesso, marcar uma audiência com a ministra-chefe do Gabinete Civil para tratar do marco legal que rateia as gorjetas oferecidas aos trabalhadores do setor de serviços. Como é sabido dos senhores, é tradição no Brasil os 10% da gorjeta para bares, restaurantes e hotéis. Nem sempre esses recursos vão para o bolso dos garçons, como esperam os clientes. Por isso, tramita aqui o projeto de lei 57 na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que deixa mais claro o rateio deste valor. A proposta já aprovada na Câmara não torna a cobrança obrigatória, mas estabelece que os 10% façam parte da contribuição previdenciária e do cálculo para a aposentadoria. Pela proposta, 80% do valor extra pago pelos clientes deve ser repassado integralmente aos funcionários. Os outros 20% poderão ser descontados do pagamento de encargos sociais e previdenciários pelos empresários. Na prática, a carteira do trabalho do empregado deverá trazer, além do salário fixo, o percentual recebido de gorjeta.
Caso a cobrança seja suspensa, o empresário deverá incorporar o valor pago ao salário do empregado pela média dos últimos 12 meses. Segundo o projeto, todos os envolvidos nessa cadeia, copeiros, cozinheiros, ajudantes de serviço em geral, também devem entrar no rateio da gorjeta. Já os percentuais a que cada trabalhador terá direito deverá ser acertado por acordo coletivo pelos respectivos sindicatos. O projeto determina também que os sindicatos criem uma comissão para fiscalizar os repasses, além de multa de 1/15 com base na média diária da gorjeta para aquele empresário que não fizer o pagamento corretamente. O objetivo é evitar as fraudes. Concordo que seja necessário haver justiça na repartição dos recursos das gorjetas. O que não pode ocorrer é uma sobrecarga de custos para os empreendedores. Tem que fazer equilíbrio. Lei boa, senador Jorge Viana. Vossa Excelência foi governador lá do seu Acre e sabe. Então, a lei boa é aquela que é equilibrada, que os dois lados tenham que ceder um pouco para que a gente possa compatibilizar interesses relevantes. Custos excessivos são um tiro no pé na economia, pois em vez de renda e emprego, geram mais dificuldades e limitações, resultando em mercado de trabalho menos vigoroso e renda escassa. Já está acontecendo em relação à lei das domésticas, que foi extremamente um avanço necessário, oportuno. Porém, a reação do mercado do trabalho está sendo negativa em relação à legislação, embora ela ainda não esteja definida, mas isso já está provocando um nível de desemprego. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para resguardar os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, criar esse ambiente para aumentar o trabalho. Um outro importante caso de clima adverso aos empreendedores. Uma fabricante de medicamentos para a medicina molecular de São Paulo, tendo com os sócios no Rio Grande do Sul. Há 3 anos, essa empresa tenta registrar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um produto reagente usado para exame do coração. O medicamento tem um preço competitivo no mercado internacional e o interesse de compradores estrangeiros. O reagente da empresa custa R$110, aproximadamente $45. No mercado internacional, o mesmo produto é vendido por $350, mas sem o registro, a empresa, que também é fornecedora para hospitais públicos brasileiros, fica impossibilitada de exportar. A Anvisa já criou um cadastro eletrônico para tentar acelerar o registro desses genéricos. É preciso reduzir o prazo de concessão de licenças de 24 para 6 meses a todos os medicamentos. A meta precisa se tornar um objetivo palpável para que realmente seja alcançada e a criação de um ambiente mais propício aos empreendedores. Como temos senadores inscritos, eu não quero me alongar aqui, meu caro presidente, faltando muito pouco tempo para falar. Poderia falar também na questão da NTT, dos problemas estruturais, mas gostaria que o meu pronunciamento fosse dado como lido na íntegra, caro presidente, senador Jorge Viana. Esta era a minha consideração, ao qual eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigada.